Bom dia! Bom dia! Sejam bem-vindos ao telejornal Geração Conscientiza. Hoje vamos falar um pouco sobre a região Sudeste. A região Sudeste é a mais importante do Brasil. Ela possui o maior polo demográfico, além de possuir um índice alto de urbanização. O Sudeste é o principal gerador de riquezas para o Brasil. Nele se encontram empresas transnacionais, as maiores montadoras siderúrgicas do país e duas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro. O setor de serviços é o principal segmento de atividade e gera a maior economia da região. Na agricultura, o café, a laranja e a cana-de-açúcar são responsáveis. E na exploração de minérios, Minas Gerais e o petróleo é produzido no Rio de Janeiro. Agora vamos descobrir as principais notícias que estão ocorrendo nessa região. O projeto de urbanização do centro de São Paulo prevê bulevares e veículos leves. Agora vamos com você, Fernanda, que vai entrevistar o prefeito da cidade, João Dória. Bom dia, eu sou Fernanda Mello e eu estou aqui com João Dória, o prefeito de São Paulo, no Oscar Freire. Bom, a Prefeitura de São Paulo apresentou o projeto de reurbanização da região central da cidade, batizado de Novo Centro. Entre as medidas previstas do projeto estão a criação de bulevares em um veículo leve circular entre pontos turísticos. Bom, a medida não teve custos para o município e a obra deve ser concluída em um período de até 12 anos. São muitas as intervenções e transformações. É preciso ter consciência do esforço e dos investimentos, do esforço e da capacidade dos investimentos, tanto da prefeitura como da rede privada. Mas ao longo do processo vamos perceber com certa velocidade o efeito dessas transformações. Segundo a Prefeitura, o objetivo é tornar essas cidades mais atrativas e realçar os seus elementos históricos. Outro eixo do projeto é reconhecer e potencializar os núcleos da economia criativa, presente no centro, ligados ao teatro, artes plásticas, moda, cinema, produção audiovisual, entre outros. Agora vamos ver como é que anda o mundo agropecuário. Acompanhe a cotação do boi, da soja e do café. Em Barretos e São Paulo, a arroba do boi está sendo vendida a R$ 138 à vista. Já o café está sendo vendido em Varginha, Minas Gerais, por R$ 455 a saca. E a soja em Bebedouro, São Paulo, está sendo vendida a R$ 66 a saca. A estiagem está causando vários danos nas atividades do campo em São Paulo e Minas Gerais. Agora vamos com a repórter Fernanda Mello, que vai entrevistar a agricultora Solange Tavares. A estiagem está deixando marcas em vários estados do país. A falta de chuvas regulares atrasa o plantio, seca os pastos e compromete a produção de verduras. A estiagem prolongada afeta grande parte da produção de leite em Minas Gerais e a de hortaliças em São Paulo. Bom dia, eu sou Fernanda Mello e eu estou aqui no Oeste Mineiro, na cidade de Divinópolis, para falar com a agricultora Solange a respeito da seca. Em Divinópolis é só darmos uma olhada no céu que nós podemos observar que não tem nenhuma previsão de chuva. Os agricultores encontram-se em uma seca de 100 dias sem cair uma gota d'água. Tivemos que diminuir a área de cultivo em 60%. Hoje ela não produz nem 40% mais, o que é muito pouco para irrigar, né? Podemos observar o reflexo dessa seca em, por exemplo, nas plantações de abobrinhas, que no mesmo período do ano passado saíram 2.000 pés, enquanto nesse ano só saíram 1.000. Também podemos observar a presente seca na agropecuária, onde os córregos estão vazios e falta água para os animais. Agora vamos apresentar o nosso quadro Conversa de Historiador, com a história da cidade de Ouro Preto. Ouro Preto é uma cidade que respira o período colonial brasileiro e andar por suas ladeiras nos leva direto ao século XVIII, quando a corrida do ouro tomou força e a cidade se tornou uma das mais importantes do país.
Em meio às muitas igrejas, casarões e sobrados, o viajante poderá apreciar traços importantes da arquitetura colonial, obras de alguns dos mais expressivos nomes das artes nacional, como Aleijadinho e Mestre Ataíde, como a igreja de São Francisco de Assis, uma das mais importantes de Ouro Preto. Segundo o historiador Sérgio Buarque de Holanda, na época do auge do ouro, 1/3 da população das minas se dedicava à exploração do metal precioso. O expressivo mercado interno e a maior centralização administrativa teriam criado em Minas Gerais uma sociedade com características urbanas, diferente das outras regiões coloniais. Foi nesse período que ocorreu a Inconfidência Mineira, que consolidou Tiradentes como herói nacional. Oficialmente foram enviadas a Portugal 800 toneladas de ouro no século XVIII, isso sem contar o que circulou de maneira ilegal, nem o que permaneceu na colônia como ouro empregado na ornamentação das igrejas. Energia deve seguir mais cara em novembro, por restrição em Leão das linhas norte ao sudeste. Uma limitação no montante de energia que pode ser transportado pela maior linha de transmissão de eletricidade do Brasil, que leva até o sudeste a produção de 2 enormes hidrelétricas em Rondônia, Jirau e Santo Antônio, deverá pressionar as contas de luz em novembro, disseram os especialistas. Embora a restrição esteja presente desde o início da operação do Leão, ela ainda não era considerada nos modelos computacionais que calculam o preço da energia. Mas, a partir do próximo mês, a questão será considerada após a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, avaliar que o problema é de caráter estrutural, limitando o alívio para os bolsos dos consumidores que poderia ocorrer com a chegada da temporada de chuvas nas hidrelétricas. Em novembro, geralmente quando começam as chuvas na região das usinas hidrelétricas, é esperado que a cobrança de tarifa extra caísse para R$ 3,00, primeiro patamar da bandeira vermelha, ou R$ 2,00 com bandeira amarela. Mas a limitação da transmissão pode manter a tarifa sob pressão. Estamos aqui com o presidente da comercializadora FDR Energia, Eric Azevedo. O que vai acontecer é que com a capacidade de reduzir a transmissão, vai reduzir a energia disponível no Sudeste. Se isso não fosse restrição do Leão, a gente com certeza poderia ter bandeira vermelha nível 1 e com isso já passaria para a bandeira vermelha nível 2. Se a tarifa também subir no Sudeste, subirá também no todo o Brasil. Isso é uma falácia, mas especificamente uma generalização apressada. A tarifa não necessita aumentar em todo o Brasil, somente no Sudeste. Criadas para incentivar uma redução no consumo quando a oferta de energia é menor, as bandeiras tarifárias geralmente causam maiores custos quando estão saindo da cor verde para a vermelha ou amarela. A mudança de nível das bandeiras é guiada pelo custo das usinas termoelétricas acionadas para atender a demanda, em complemento às usinas hídricas. Agora vamos conhecer a nova máquina que está revolucionando o plantio e a colheita na agricultura. Um dos lançamentos da gigante de maquinário agrícola Massey Ferguson durante a Expoint deste ano é a colheitadeira MF4690, ideal para a agricultura familiar. O modelo conta com sistema híbrido em substituição aos modelos convencionais da categoria, que contavam apenas com um cilindro, batedor e saca-palha. O novo modelo substitui o saca-palha por um duplo rotor, responsável por fazer a separação do grão, aumentando a produtividade por hectare. Douglas Vicence, gerente de marketing de produtos colheitadeiras da AGCO, detentora da marca Massey Ferguson, afirma que testes de campo comprovaram que a MF4690, em condições ideais de campo, em comparação ao modelo anterior, colhe 30% mais sacas por hora, contribuindo para maior produtividade, eficiência e economia nas lavouras. A tecnologia, que antes era voltada para grandes máquinas e produções, agora está acessível ao pequeno produtor. E agora vamos conhecer um pouco sobre a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida. O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida é um templo religioso católico localizado em Aparecida, no interior do estado de São Paulo. É o maior templo católico do Brasil e segundo maior do mundo.
Em meados da década de 1940, os missionários da Congregação do Santíssimo Redentor perceberam a necessidade de se erigir um novo templo para a devoção de Nossa Senhora. Era preciso um espaço mais amplo que comportasse mais pessoas. Dessa necessidade surgiu a ideia de se construir não uma igreja maior, mas uma basílica. As celebrações na Basílica acontecem em vários horários todos os dias. Após a liturgia, você tem um campo de peregrinação a percorrer com museus, lojinhas, mirantes e espaços contemplativos. Na Basílica Nova, todo o santuário tem 1,13 milhão de metros quadrados. Só a Basílica construída em forma de cruz tem quase 72 mil metros quadrados, o equivalente a 8 campos de futebol. A parte interna acomoda até 30 mil pessoas em torno do altar. Olhando de frente para o santuário, temos a Capela do Batismo e a Capela da Ressurreição. Após isto, nós chegamos no ponto de maior peregrinação dentro do santuário, que é o nicho da imagem milagrosa de Aparecida, que abriga a imagem original. O nicho onde está a imagem da santa tem detalhes em pastilha de porcelanas pintadas a ouro. Todo o retábulo tem quase 37 metros de altura e emana detalhes simbólicos da pesca milagrosa ocorrida no dia em que a imagem foi encontrada. É bastante comum ver-se romarias e peregrinações indo para a Basílica de Nossa Senhora. No dia 17 de maio, ocorreu a 16ª Romaria Nacional de Motociclistas, que reuniu 80 mil participantes. Motociclistas das mais variadas localidades do país partiram de São Paulo até a Basílica, conduzindo a réplica da imagem da padroeira do Brasil. Em determinados trechos da estrada, a fila de motos atingiu até 35 quilômetros. Espero que vocês tenham gostado de ter descoberto o quanto é importante a Basílica de Nossa Senhora Aparecida para o catolicismo e para a região sudeste. Agora vamos com a previsão do tempo da região sudeste com Letícia Alves. Bom dia! Vamos falar da previsão do tempo. No dia 27 de outubro, há pancadas de chuva localmente fortes acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e pontual queda de granizo em áreas da região sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Pancadas localizadas também são esperadas para Goiás, Mato Grosso, centro-norte e oeste do Amazonas, Roraima, sul e o centro-leste do Pará e do Tocantins. Em todo o estado de São Paulo, grande parte do oeste, sul, sudeste e leste de Minas Gerais, centro-sul do Rio de Janeiro, o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuvas localizadas. Atenção para o oeste e nordeste de São Paulo e sul de Minas Gerais, onde haverá chuvas intensas, vendavais e possibilidade de granizo. E agora vamos apresentar o quadro Plantão do Cidadão, que vai enfatizar o movimento contra o presidente Temer. Bem-vindos ao Plantão do Cidadão, com as últimas notícias que ocorrem em nossa sociedade. Protesto contra Temer fecha a Avenida Paulista. Movimentos sociais protestaram contra o presidente Michel Temer na tarde da quarta-feira, 25 de outubro, na Avenida Paulista, uma das principais de São Paulo. O ato, que começou às 16 horas, bloqueou o sentido paraíso da via, segundo a CET. Os manifestantes protestaram em frente à sede da Presidência da República, na altura da Rua Augusta. E o trânsito na avenida foi liberado às 9h20. Essa foi a notícia de hoje. Até a próxima.